Beleza. Então nós estamos lendo aí o canto 1, canto 6, verso 35, do Srimad Bhagavatam. O título desse capítulo é A Conversação entre Narada e Vyasadeva. Vamos ler em sânscrito esse primeiro verso com os sinônimos para treinar um pouquinho essa leitura, né? Essa pronúncia. Yamadibir yoga pataihi kamaloba hatomuhu mukunda sevaya yadvat tatmada nasamyati. Sinônimos, Sua Divina Graça e ela Prabhupada. Yama adbihi pelo processo de praticar a autocontenção. Pelo processo de praticar a autocontenção. Yoga pataihi. Yoga pataihi. Pelo sistema de yoga. Pelo sistema de yoga. Kama. Desejos de satisfação dos sentidos. Desejo de satisfação dos sentidos. Loba. Loba. Desejo pela satisfação dos sentidos. Desejo pela satisfação dos sentidos. Ataha. Restringido. Muhu. Sempre. Mukunda. Personalidade de Deus. Sevaya. Pelo serviço a. Yadvat. Tal como é. Tata. Assim. Atma. Alma. Adha. Para todos os propósitos práticos. Na. Não. Damyati. Fica satisfeita. Tradução e significado do Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. É verdade que por praticar a restrição dos sentidos através do sistema de yoga, podemos nos aliviar dos distúrbios do desejo e da luxúria. Mas isso não é suficiente para satisfazer a alma, pois essa satisfação se obtém do serviço devocional à personalidade de Deus. Significado. A yoga visa controlar os sentidos. Pela prática do processo místico de exercícios corporais de sentar, pensar, sentir, querer, concentrar-se, meditar e, finalmente, mergulhar na transcendência, pode-se controlar os sentidos. Aqui ele dá os nomes, né, para aquelas etapas de yama, niyama, asana. Depois vem da respiração, pranayama. Aí depois pratyahara, se não me engano, né? E aí vai. Então Srila Prabhupada, ele dá as traduções sem mencionar o sânscrito aí, né, dos 8 passos do yoga místico. Os sentidos são considerados como serpentes venenosas e o sistema de yoga destina-se a controlá-los. Por outro lado, Narada Muni recomenda outro método para controlar os sentidos: ocupá-los no transcendental serviço amoroso a Mukunda, a personalidade de Deus. Através de sua experiência, ele diz que o serviço devocional ao Senhor é mais eficiente e prático que o sistema de controlar os sentidos artificialmente. No serviço ao Senhor Mukunda, os sentidos são ocupados transcendentalmente. Assim, não há possibilidade que se ocupem no gozo dos sentidos. Os sentidos precisam de alguma ocupação. Restringi-los artificialmente não é restringi-los em absoluto, porque tão logo haja alguma oportunidade para desfrute, os sentidos semelhantes a serpentes certamente se aproveitarão disso. Há muitos exemplos disso na história, como o de Vishvamitra Muni, que caiu vítima da beleza de Menaka, mas Thakur Haridasa foi tentado à meia-noite pela bem-vestida Maya, e mesmo assim ela não pôde induzir aquele grande devoto à sua armadilha. Toda a ideia é que sem serviço devocional ao Senhor, nem o sistema de yoga,
nem a especulação filosófica seca podem jamais tornar-se exitosos. O serviço devocional puro ao Senhor, sem estar manchado com trabalho frutivo, yoga mística ou filosofia especulativa, é o principal procedimento para alcançar a autorrealização. Tal serviço devocional puro é de natureza transcendental e os sistemas de yoga e gnana são subordinados àquele processo. Quando o serviço devocional transcendental é misturado com um processo subordinado, ele deixa de ser transcendental, passando a ser chamado de serviço devocional misto. Srila Vyasadeva, o autor do Srimad Bhagavatam, desenvolverá gradualmente nesse texto todos esses diferentes sistemas de realização transcendental. Então, só relembrando um pouco a leitura que nós fizemos de Silasira Maharaj, que ele nos disse que haviam 3 planos de existência: o da exploração, o da renúncia e o da dedicação. O da exploração é esse onde a pessoa procura karma, procura trabalho frutivo, resultados, para melhorar seu karma, sua relação com a matéria. Jnana, que seria filosofia especulativa, e até mesmo o yoga místico, que também é um tipo de conhecimento, é um tipo de jnana, eles levam a pessoa a renunciar ao plano da renúncia. A pessoa não se envolver com o trabalho frutivo reativo, mas que enreda a pessoa, né, que faz a pessoa encontrar algumas frustrações e tal. Então a pessoa, cansada disso, busca o conhecimento que a vai livrando dessa situação. Livrando e deixando à parte. Mas, Srila Prabhupada está dizendo aqui que, apesar de haver um grande desenvolvimento nessa área, se houver alguma oportunidade dos sentidos voltarem a desfrutar de algo que aconteça, a pessoa seja tentada a desfrutar com seus sentidos, a pessoa vai voltar a desfrutar dos sentidos. Essa é a afirmação que tem aqui. Srila Prabhupada menciona um caso aqui, que é um caso histórico dentro da criação, em que um sábio muito elevado, chamado Vishwamitra, que foi o mestre da família de Ramachandra, foi o mestre de Ramachandra, inclusive, que é um avatar do Senhor Supremo. Esse sábio, ele chegou em níveis bastante elevados de autocontrole e conhecimento dos Vedas, poder místico, mas ele caiu vítima da luxúria devido a conhecer uma mulher muito bela que veio tentá-lo, né? E ele não conseguiu se controlar diante da beleza dessa mulher. E aí Srila Prabhupada contrapõe com um exemplo de um outro sábio, que é um devoto, que ele nasceu de família muçulmana, comia carne de vaca, inclusive, e ele conheceu a Sri Chaitanya, conheceu os Santos Nomes, conheceu o Bhakti, né, o Senhor Supremo, e se encantou e começou a praticar, e se encantou tanto, mergulhou tanto na prática, que ele foi considerado o Acharya do Santo Nome, a pessoa assim que melhor representa o que é uma relação com o Santo Nome. E teve uma vez que ele vivia num vilarejo em que ali ele cantava os santos nomes e ele pregava, ele falava para as pessoas, né, dos benefícios de cantar os santos nomes, né, da doçura, e pregava o Srimad Bhagavatam, né, pregava Bhakti para as pessoas. E as pessoas consideravam a ele como um grande santo, porque ele era renunciante, ele vivia sozinho, vivia num celibato, né? E os indianos têm isso, assim, né? Quando uma pessoa leva uma vida de renúncia, assim, naturalmente eles costumam considerar essa pessoa um sadhu. Não importando se é de Bhakti Yoga, se é de Ashtanga Yoga, se é de Shivaísta, se é, né, de algum outro semideus, de Kali, não importa. Mas a pessoa é um renunciante, puxa, então esse cara, né, ele está renunciando ao mundo, né, para fazer sua prática, é um sadhu. Então as pessoas consideram assim e tentam aprender desses sadhus, né? E então eles tinham respeito, os aldeões ali, eles tinham muito respeito por esse Haridas Thakur. E só que tinha o prefeito
nesse lugar, que ele era indiano, ele era de uma família bramínica, mas ele estava ali cuidando daquele vilarejo, amando de um governo muçulmano. O governo muçulmano tinha dominado grande parte da Índia. E aí aquela região ali estava sendo dominada, né, pelos muçulmanos. E aquele prefeito, apesar de ele ser indiano, ele obedecia aos muçulmanos. E acontece que ele, devido à sua própria natureza, né, ele se distanciou dessa natureza bramínica, indiana ali e tal, né, da sua família, da tradição, e começou a se associar, né, com os muçulmanos e servir os muçulmanos, e ele ficou com características muito demoníacas, ateístas. Então ele não acreditava que Haridas Thakur podia ser uma pessoa santa. E ele, devido à sua inveja, seus anartas, ele fez um desafio, né? Ele falou assim: eu vou fazer esse cara cair. Ele atrai a atenção das pessoas aqui do vilarejo, mas eu vou provar que esse cara é um farsante, que ele não tem nada de santo. E aí ele convocou as prostitutas da cidade, era uma cidadezinha assim, né? Convocou as prostitutas, quando tem prostitutas quer dizer que não é tão aldeia mais, né? Já é uma cidadezinha. E daí era uma cidadezinha. E aí chamou as meninas lá para conversar e começou a falar para elas: ó, esse rapaz, ele tá ali e o pessoal tá achando que ele é um santo, mas eu não acredito nisso. E eu quero que vocês vão para lá e tentem ele. Aí quem conseguir, eu vou dar um grande prêmio em ouro. Aí as meninas se olharam todas assim, né, tentadas por essa questão do ouro, né, que era importante para a sobrevivência delas, mas elas também tinham essa questão, né, de ser um grande santo, mas tinha uma delas que era a mais bonita, a mais bela, a mais jovem também. E ela, bem ousada, assim, ela se pronunciou diante das outras e falou assim: olha, eu aceito o desafio e eu não quero ninguém comigo. Eu quero ir sozinha, não quero que elas vão junto comigo, eu quero ir sozinha. E todas as outras se sentiram assim meio que desafiadas, né? Mas viram que ela era muito bela e também tinha essa questão de ser uma pessoa santa, que elas não queriam ofender uma pessoa santa. Mas essa outra menina, ela não ligava para isso e aceitou o desafio. Então ela foi. E daí esse prefeito, ele falou assim: olha, eu te ofereço a guarda, né? Porque se esse cara tentar te violentar ou né, tentar abusar sexualmente de você, eu peço imediatamente que os guardas o prendam. Aí ela falou: não é necessário. Eu vou sozinha e aí depois de eu seduzi-lo, né? E eu vou aí eu quero contar com o apoio de vocês. Então tá bom. Então tá. Deixa eu fechar a janela aqui que tá muita. E aí ele foi lá. Não, ela foi. E ele estava numa cabaninha cantando santos nomes. E ela foi à noite, à meia-noite, ela apareceu lá na casinha, nessa cabaninha. E quando ela chegou, ele estava cantando santo nome, né? E ela foi assim com uma. Até as prostitutas na Índia, elas não andam, elas andam assim com sari e tal, né? Mas mostrando as partes do corpo. Então, a parte do corpo que geralmente ela, nessa época principalmente, né? Era muito tentadora, uma parte da panturrilha, a barriguinha, né? De fora, assim, só com um chole, e assim, com um véu mesmo assim, mas a estratégia dela é mostrar detalhes do corpo que são muito sensuais, são muito bonitos, são muito atrativos. Então, elas, como tem essa técnica de movimentos do corpo e deixar aparecer alguma partezinha do corpo que
desperte uma atenção que vão gradualmente despertando o desejo da pessoa. E essa menina, ela era a mestre nisso. Então ela chegou na porta da cabana, pediu licença, e em todos os movimentos dela eram muito tentadores, assim, né? E ela sentou e foi assim, né? Colocou o lenço de um lado, né? Mostrou o rosto, o cabelo, né? Foi assim, como que fazendo movimentos que pudessem atrair a atenção do Thakur. E aí Haridas Thakur, ele recebeu com um sorriso, e ela falou assim para ele: olha, eu vim aqui porque eu acho você muito bonito, você é muito belo, e, eu tenho uma grande atração por você. E eu vim aqui porque eu quero ficar com você. Aí o Haridas Thakur, ele não era assim um velho, ele não era aquele tipo de sábio velho. Ele estava ali com seus 30 e poucos anos. Era um cara, né, assim, estava muito bem, né, obrigado. E aí ele falou assim, tá bom, deixa eu só cantar o meu santo nome aqui e eu já vou te atender. Então tá. Ela sentou ali, ela sorriu também, sentou, né? E daí ele ficou cantando a japa dele, em voz alta, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Ficou cantando. E aí, a menina ficou ali, e ele nada, né? Só cantando o santo nome. Daqui a pouco amanheceu. Deus começou assim, 5:30 da manhã, né? Começou a surgir o sol. Aí ela estava meio sonolenta, assim. Ela falou, olha, Thakur, eu tenho que ir. Né? Tá amanhecendo, eu tenho que descansar, eu tenho que ir. Eu volto. Ela falou, tudo bem, volta assim. Você desculpa eu não poder te atender, tá? É que eu tô num voto de cantar os santos nomes e eu preciso terminar esse voto. Você me desculpa, tá? Mas volta mesmo. De repente eu já terminei de fazer meu voto quando você voltar. Tá bom. Então daí, né, passa o dia, daí ela volta à noite, ali pela meia-noite de novo. Né, é um horário assim que nem as almas penadas não estavam mais circulando. Mas aí ela sentou, né, toda graciosa de novo, né, pediu licença. E ela, nesse dia, ela já chegou assim, e tem uma Tulasi na frente tinha uma Tulasi na frente da cabaninha de Haridas Thakur, e ela chegou e deu reverência para Tulasi. E ela não tinha feito isso no primeiro dia. Ela percebeu que a Tulasi estava ali e deu reverências. E daí se aproximou, né, do Thakur, assim, da porta da cabaninha, porque é uma cabaninha pequenininha, só um quartinho, assim, uma portinha, que só dava espaço para ele deitar ali, né? Então, bem pequenininho. E aí tava o Thakur ali dentro, né, sentado naquela posição que o, que o Tarcísio nos ensinou, né? Aquela posição assim de lótus, né? E tava cantando japa, né? E aí, cantando ali. E aí a moça chegou e falou, olá, Thakur, hoje eu vim novamente. Você lembra de mim, né? Então eu vim porque eu gosto muito de você e eu quero ficar com você. Aí ele falou, claro, eu lembro de você. Por favor, você aguarda só um pouquinho que eu ainda não terminei meu voto, você acredita? Então eu vou continuar aqui. Você aguarda aí só um pouquinho, por favor. E daí ela ficou ali, né, esperando e ouvindo o santo nome, né, que ele cantava. E ele, Hare Krishna, cantando, né? E de novo amanheceu. Aí ela falou, Thakur, me desculpa, mas eu não vou poder ficar até amanhecendo, eu tenho que ir. Né? E daqui a pouco podem chegar mais pessoas aqui, e eu não quero ficar te atrapalhar também para receber as outras pessoas. E aí ela deu reverências para ele e saiu. E ela não tinha feito isso no primeiro dia. Aí no terceiro dia, ela apareceu de novo. Era meia-noite, ela foi. Aí ela deu reverências para Tulasi, deu reverências para o Thakur e começou a chorar. Falou, Thakur, eu acho que não, eu acho que ela ficou mais um dia ainda ouvindo o santo nome. Bom, mas eu vou pular porque eu não lembro bem dessa parte. Ela deu reverência e começou a chorar. Falou, Thakur, eu fui contratada para fazer você ter atração sexual por mim e você cair. Porque todo mundo acha que você é um sado, que você é celibatário, que você é um renunciante. E o prefeito da cidade
com inveja de você, queria provar o contrário, que você não era nada disso. E que você era uma pessoa vítima dos sentidos, né? E você ia se atrair luxuriosamente por mim, ia ficar comigo. E eu estou muito arrependida de fazer parte disso, porque eu estou muito feliz de ouvir os santos nomes, né, que você canta, e eu estou muito arrependida assim da minha atitude, né? Eu não quero fazer isso. Por favor, me faz sua discípula. Eu quero ter os santos nomes também. Eu quero ter isso que você tem. Parece ser tão gostoso, é tão bonito. E eu levo uma vida cheia de ansiedade. Então, né, e você vive aqui de uma forma tão simples. Eu quero isso para mim também. Aí ele falou assim, ele sorriu. E ele falou assim: eu sabia do plano do prefeito, mas eu não fui embora porque eu estava aqui por você. Ele era uma dessas pessoas intuitivas, sabe? Que, que sente as coisas no coração. E ele sabia que vinha uma pessoa especial e que essa pessoa especial, ela era uma devota. E eu fiquei aqui por você. Então, ela falou assim, ela começou a chorar, né? Ela falou assim, obrigado, né? Mas por quê? Por mim? Eu falei, não, porque você é uma devota. E aí, e é claro, você, né? Assim, você quer os santos nomes, então você só canta os santos nomes. Ela falou assim, tá, mas como é que eu faço? Porque eu levo uma vida como prostituta, né? Eu ganho minha vida assim. É assim que eu descobri o jeito de viver. Eu falei, não, você não se preocupa, o Senhor Supremo vai te manter. E tá, mas como é que eu faço para mudar de vida? Como é que, né? Fala, ó, você faz o seguinte, essa cabana aqui, que é minha, eu vou deixar para você. Eu tenho que ir embora. Eu realmente já tinha que ir embora. Eu tenho que encontrar um grande amigo, que era Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? Ele tinha que encontrar, ele queria encontrar Sri Chaitanya. Eu vou encontrar um grande amigo, e aí você fica com essa cabana aqui para você. E todos os dias você faz serviço, você cuida de Tulasi. Adora ela e canta os santos nomes perto dela. Todos os dias. E fica tranquila que o próprio Senhor Supremo vai te tratar de te manter. Então venda todos os seus bens, distribua para todo mundo e venha para cá. Fique tranquila. Não, você vai ser mantida. E aí, ela teve muita fé, sabe? Ela pegou e vendeu tudo mesmo, deu, né, distribuiu em caridade todos os bens dela e foi morar lá. E ela assim, para que as pessoas não continuassem buscando ela, né, ela rapou o cabelo. Isso é uma atitude que às vezes as mulheres fazem para diminuir um pouco a atração a elas, porque o cabelo é uma dos principais adornos de, de uma mulher. Né? Os homens às vezes tentam ficar mais bonitos também, deixando o cabelo crescer. Mas, mas não é dharma do homem ser mais bonito, é o dharma da mulher ser mais bonita. E ser bonita para embelezar o mundo. Assim. Esse é o dharma um dos dharmas da mulher. Né? A mulher tem muitos dharmas, mas um delas é ser cada vez mais bonita, assim, porque isso traz muita alegria, traz entusiasmo para as pessoas ao redor fazerem mais coisas no mundo. Então a mulher é uma das responsáveis para ajudar as pessoas a terem entusiasmo para atuar no mundo. Né? Não é um dharma muito fácil. Mas aí ela rapou porque ela não queria ser responsável por esse dharma. E tudo bem, ela já estava livre, né, de todos os dharmas. A desapega, né, abandona todos os tipos de dharmas e simplesmente se rende a mim, né, o Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita. Então ela rapou o cabelo, vestiu vestes assim de renunciante, né, e foi lá para Cabaninho. E o vilarejo ficou sabendo disso, né, começou pela atitude dela de vender todos os bens, de distribuir todos os bens de caridade. E aí as pessoas de lá, né, sabendo que ela teve associação com o Thakur, foi iniciada pelo Thakur, e estava cantando santos nomes lá na cabaninha do Thakur, consideraram imediatamente ela uma pessoa santa e passaram a levar todos os dias mantimentos para ela se manter, para ela comer. E ela passou a pregar, ela falar dos santos nomes, a falar de Krishna para as pessoas e ajudar as pessoas, né, a ter um néctar para levar essa vida, né, com devoção. E essa foi a história de Maya, que Maya é uma grande devota. Se diz, né, os devotos que contam essa história, né, que os livros que você
vai ver contando essa história, falam que essa moça, ela é a personificação de Maya Devi, que foi conversar com um devoto do quilate de Haridas Thakur. E Haridas Thakur se tornou o mestre dela, porque ela também é uma devota. Então ela daí cancelou seu papel de ilusão temporariamente ali, né, para simplesmente cantar os santos nomes, experimentar os santos nomes recebido, né, de um devoto. Há muito néctar nos santos nomes. Então até Mayadevi quis experimentar esse Sankirtana que está acontecendo agora, né, de cantar os santos nomes, de compartilhar isso, né, ela também experimentou isso. Então esse passatempo aí é como uma visão, né, de que quando Sri Chaitanya Mahaprabhu veio, ele veio com várias personalidades importantes que quiseram se associar com ele. Então Mayadevi também se aproximou dessa forma, né, dos devotos e do movimento de Sankirtana. E isso sim, Desculpa. Não, é que se eu sim, não me fica à vontade. engano, esse passatempo é muito lindo, né? Desculpa interromper. Fica à vontade. Eu acho, se eu não me engano, que o nome dela ficou sendo Chintamani. Uau, Matashi, obrigado. Chintamani. Só compartilha para o pessoal o que significa Chintamani, Matashi. Significa pedra de toque, que é uma qualidade do santo nome, né? De que tudo que é como uma pedra de toque mesmo, né? Você toca e todos os seus desejos são realizados. E se diz que toda Vrindavan, né? Tipo, toda Goloka Vrindavan, o chão é feito de Chintamani, né? Incrível. Poxa, obrigado, Matashi. Então, vamos pro próximo verso. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário a respeito disso que nós conversamos. Olha, eu até tenho, mas eu tenho medo de bagunçar muito o coreto aqui. Tudo bem, pode. Não, sem medo de ser feliz. É porque me veio bastante coisa na cabeça com esse verso 35, o comentário do Prabhupada e o passatempo, né, que você contou. O verso 35, ele está falando das perturbações que advêm do desejo e da luxúria, né? Ele está focando na luxúria. Eu não sei, tem uma obra aqui, não sei se está vazando o som aí para vocês. Tem uma Não. obra perto aqui do... Tá. E aí tem um sentimento que me vem muitas vezes na leitura do Bhagavatam e do Bhagavad Gita, que é até uma questão de gênero, assim, que a gente já conversou bastante, que é o papel da mulher, né? Numa leitura, numa audição rápida, poxa, é o Adão e Eva, né? A Eva é responsável pela bagunça, né, do Éden, por ter desvirtuado o Adão, e essas figuras, essas personalidades femininas, né, no Bhagavatam, muitas vezes vêm ali, né, sempre vestida de um véu de Maia e para seduzir os homens, né? Então tem uma recorrência, e aqui eu não estou julgando, eu estou analisando, só tem uma recorrência da mulher como sedutora e que vai de certa forma desorientando homens, né? E isso sempre me causa assim um sentimento meio estranho, né? E ruim. Aí eu tento trabalhar isso dentro da minha cabeça, pensando, bom, peraí, ser homem ou ser mulher é uma posição relativa e transitória, né? Então, se existe uma roupa que seduz e existe uma roupa que é seduzida, né? A gente fica vestindo essas roupas e trocando, né? Então, não é porque eu tô aqui me expressando como um homem que eu já não assumi todo esse dharma e essa roupagem feminina, e não significa que as mulheres que aqui estão
e que inclusive vivem, né, num mundo super machista, e hoje tudo isso é bastante sendo discutido, né, o machismo e gênero, e também não vestiram essas roupas masculinas, e vai saber quais, né, quais roupas masculinas já vestiu, né, em outras vidas. Então eu tento trabalhar isso dessa forma, assim, para não fazer uma análise de gênero dos Vedas, sabe? Ah, Mas ao mesmo tempo, eu fico imaginando o nosso tempo hoje, né? O mundo contemporâneo que a gente vive. Eu acho que hoje em dia isso está muito mais misturado, sabe? E que esse, vamos dizer, esse papel masculino, né, de alguém que é atingido pela sedução de Maia, hoje as mulheres vivem esse papel também, e eu vejo cada vez mais os homens também fazendo esse papel que aqui onde, pelo menos nos Vedas, se atribui mais à mulher, né? De estar aí com sensualidade, e sensualidade de repente não é só luxúria, né? Não é só a questão do corpo, mas de bens materiais, dinheiro, posição, status, né? Roupas. Então eu tenho para mim que isso tudo está muito mais misturado hoje em dia, sabe? Eu moro aqui no centro de Florianópolis há 12 anos. Não que nesses 12 anos eu estive aqui, mas a gente tem a nossa casa, o nosso apartamento aqui há 12 anos. E eu moro num lugar que é tranquilo, mas eu estou uma quadra, assim, do que hoje é o Boulevard aqui da Mauro Ramos, da Círio Luz, né? Toda essa transformação que viveu aí nos últimos 10 anos, e principalmente nos 5 últimos anos. E eu lembro que há 12, 13 anos, era uma área, assim, pouco nobre, meio escura e obscura, e tinha muitos pontos de prostituição, de mulheres e travestis, né? Eu lembro até quando a gente convidava alguém aqui em casa, o pessoal até ficava meio assustado, tal, coisa que pra gente era muito normal, porque são pessoas, né? E, e hoje em dia é completamente diferente, porque essa prostituição, pelo menos nessa área onde eu tô, ela não tem mais, ela foi banida porque deu lugar para um mercado de entretenimento, vamos dizer assim, completamente de jovens e pessoas de meia idade, completamente ligado assim a uma sensação de liberdade alternativa, de desfrute alternativa, de lugares, de pontes assim badalados, né? É o que tá se tornando assim essa região aqui do centro, né? Até eu já ouvi falar o pessoal assim, a Vila Madalena de Florianópolis e tal. E realmente, isso está acontecendo. Mas eu sou muito curioso, sou muito observador, né? E, e me impressiona, e às vezes eu até fico pensando assim, pô, será que isso não é machismo, esse olhar que eu tô tendo? Mas eu acho que não. É um olhar, assim, neutro e analítico. Me impressiona a quantidade de mulheres que tem, né, nesses espaços, e assim, ocupando inclusive comportamentos e estilos. Eu tô com 38 anos, eu vou dizer que quando tinha essa idade, né, desse pessoal, comportamentos que a gente não via, assim, não eram recorrentes nas mulheres, né? Porque, vamos dizer que não era permitido, né? Então teve um monte de quebra de tabu, quebra de paradigmas, né? E ao mesmo tempo eu vejo aí, mas não sei se o Gura concorda, comportamentos. E aí quando eu falo comportamentos, eu não estou sendo careta não, tá? Eu só estou dizendo que se abriu, que as coisas se abriram muito. Comportamentos assim masculinos, ou hábitos masculinos, e jeitos de se portar, de se vestir, de ser, que quando também eu era jovenzinho, se um homem tivesse esse tipo de
comportamento também ia ser super zoado, assim, né? Eu vejo meus filhos, o meu de 8 anos, as coisas mudaram muito, assim. Então, isso é positivo. Mas o que eu quero dizer, assim, eu observo, fico observando aqui, né, no bairro que eu moro, que é o centro, uma classe média, e cada vez uma classe média mais, média alta, ocupando um lugar de alto desfrute, assim, onde quando essas questões de sexo e gênero, né, elas começam a ficar muito rarefeitas, é muito mais fácil de usufruir dessa luxúria. Então, assim, isso me chama a atenção, por exemplo, a quantidade de mulheres, de garotas, sentadas nos bares, nas mesas, né? Muita mulher mesmo. Tem dia que o público é muito mais feminino do que masculino. E assim, curtindo, né? E aí eu fico tomando cuidado, né? Para não ter um olhar careta, né? De papo de velho, né? Mas o que eu quero colocar é que esse desfrute, esse desejo, essa luxúria que assim, a gente vê nos Vedas, né? E que às vezes me incomoda bastante, que é sempre a mulher desencaminhando um homem, né? Eu vejo que isso aí, se não está equilibrado hoje em dia, está tendendo para um equilíbrio, sabe? E talvez em algumas situações onde já está já tá se alterando, sabe? E aí onde é que eu quero chegar com isso? Eu não quero dizer que é melhor ou pior, mas quando a gente pensa em Kali Yuga, né? Ela vai se aprofundando. Por mais que a gente vai viver aí, né, agora 10 mil anos de uma redenção e depois isso vai decair de novo, eu acho que é isso que está colocado, né? Mas assim, nesse contexto de Kali Yuga, eu não sei se esse lance da mulher sempre seduzindo e o homem sendo seduzido, hoje eu vejo que tá tudo bastante misturado, sabe? A luxúria pulsa em todos os lugares e sem barreiras e sem tabus, né? E eu tenho filho pequeno, já tive a minha fase de também curtir tudo isso, tal, não vou ser hipócrita, né? Mas era diferente, por incrível que pareça. Parece que essas mudanças geracionais elas estão cada vez mais rápidas, né? Então, em 15 anos, tu já começa a ver que uma geração é diferente da outra, coisa que demorava às vezes 2 gerações, ou depois uma geração inteira, né? Então eu vejo que tem essa impressão que esse desejo e luxúria hoje é muito mais complexo, tá? Não sei o que as colegas acham, o que o Gura acha com a percepção dele, né, também de quem já viu as nossas gerações ali quando a gente era adolescente e hoje em dia, né? Eu acho que quando se descreve aqui um fator que incomodou no início da criação, né? Imagina, Narada está falando da experiência dele, né? Incomoda hoje também. É algo assim que está presente aí. A luxúria é algo que ela está presente, não importa a geração, não importa muito o comportamento social. A luxúria é algo que está aí, né? Esse desejo de desfrutar, de não conseguir controlar os sentidos, ser escravo dos sentidos, está aí. E aí essa recomendação do Bhagavata, né? Que se a gente adotar processos que nos conectam com o desejo fruitivo, por melhor que a gente consiga controlar nossos sentidos, para aproveitar melhor o mundo, por melhor que a gente consiga controlar os sentidos, para não interagir com o mundo, para ficar mais em paz, mais tranquilo, para, né, tirar uma distância e observar mais as coisas. Tudo isso não é permanente ou é uma, de certa forma, é artificial, porque não brota da alma. A alma, ela só vai se desvencilhar dessa influência dos sentidos, seja na geração futura, na geração anterior, em qualquer situação, se ela encontrar a satisfação na sua alma, a satisfação para a alma.
que aqui Narada Muni está afirmando que é justamente no cultivo de Bhakti. Então, assim, essa análise eu acho pertinente, Guilherme, mas assim, só focando assim no que na raiz do problema mesmo, que é o mesmo problema que o Haridas Thakur tinha ali e teve na sociedade, e sempre vai ter, e o ser humano, né? É como faz parte do contexto material, a gente ter essa companhia da luxúria, né? A luxúria vai estar ali para a gente nos tentando, nos entusiasmando a desfrutar do mundo material. E faz parte, né? Faz parte da brincadeira. Então, agora tá na gente aprender a escutar, né, os sadhus aí e perceber que a gente tem escolha, que não é só isso, né? E também não é só aquela outra, ou eu desfruto ou eu paro de desfrutar. Não é isso, né? Eu posso desfrutar dentro da dedicação. É quando eu começo a descobrir o que é verdadeiro desfrute, né? Então, eu tenho desfrute ainda, só que é com dedicação. E aí o desfrute é maior, ele vai atingir a alma, não os sentidos, né? Porque os sentidos ele tem uma demanda, os sentidos têm uma demanda, a mente tem uma certa demanda, mas não é a demanda da alma. A alma acredita que a demanda dela é satisfazer os sentidos e a mente, é experimentar o mundo com isso, mas não satisfaz a alma. As pessoas elas vão se frustrando ao longo do tempo com essas coisas. Assim como nós também se frustramos. Meu pai se frustrou. meu pai era um cara, ele gostava de baile, de gafieira, de dançar, tal. Chega um momento que frustra, tudo isso frustra. Eu frustrei, eu vejo meus filhos que já nasceram meio frustrados, parece, com o mundo material, sabe? Você vê eles conversando assim, falando assim uma coisa. Então, tem que trazer coisas que tragam verdadeira satisfação para a alma e cultivar isso, praticar. Senão, a pessoa vai pensar no suicídio. A vida não vale a pena. E isso é iminente para a juventude. É iminente. Porque é como o Guilherme está falando, né? O desfrute está cada vez mais acessível, mais intenso. E com tanta possibilidade ainda eu estou frustrado, então não vale a pena viver, pô. Se eu tenho tanta liberdade para desfrutar do jeito que eu quiser e eu me frustro, então para que serve a vida? Então aqui está dando uma dica, né? O controle dos sentidos, controlar a luxúria é importante, mas tem que ir com um método que traga satisfação para a alma. Porque simplesmente o controle dos sentidos e controlar a luxúria não vai ser solução. Tem um artigo chamado Erotismo e Espiritualidade. Acho que já falei para vocês em algum momento sobre isso. De Sila Bhaktisiddhanta, ele escreveu. É bem erudito o artigo, mas é muito interessante assim, o tema que ele fala. Ele fala que os processos religiosos, a moral e ética mundanas e a maioria dos processos religiosos, eles partem do pressuposto de negar o erotismo, porque esse erotismo ele causa grandes problemas para a sociedade. As pessoas elas se comportam mal, elas quebram regras em função desse erotismo devido à necessidade, né, de satisfação sensorial. Então, a sociedade ela conduz as pessoas para que tenham comportamentos de controle sensorial, controle sensual, para não atrapalhar a vida dos demais na busca dessa satisfação sensorial. Isso é natural. Em todas as sociedades existe limites. Satisfação do sentido é até aqui só. Se você for mais além disso, peraí, já vai atrapalhar a liberdade do outro. Então, vamos limitar. E as religiões parece que vão trabalhando muito forte nessa questão. E a maioria delas nega o erotismo como se fosse algo necessário para viver. Coloca o erotismo como uma fonte dos problemas. Então, essa relação com Krishna, essa consciência de Krishna, ela pressupõe o erotismo. Ela parte do erotismo.
ela parte do ponto onde Krishna é extremamente belo, atrativo. Os nossos sentidos não vão querer outra coisa a não ser ele. Ele atrai a mente de todos os seres no universo. Essa é a natureza primordial do Senhor Supremo. Então nós não precisamos negar esse princípio. Nós precisamos direcionar esse princípio para Krishna e tolerar essa demanda natural em nós em relação ao meio ambiente. Porque não tem nada no meio ambiente que vai nos satisfazer nesse nível que a gente precisa, que a gente quer. Então, tolerar isso e cultivar uma relação, uma prática que vai nos aproximando de Krishna é a essência do Vaishnavismo. Consciência de Krishna, né? Existem outras linhas de Vaishnavismo que não são exatamente nessa relação com Krishna. Então, daí tratam o erotismo de uma forma não tão intensa. Né? Com Krishna, isso não é negado, é inclusive incentivado que seja dedicado para Krishna. Então, a pessoa jamais vai precisar negar isso nela. Ela só vai precisar entender que enquanto ela dedicar essa natureza intrínseca a qualquer outra coisa que não Krishna, ela vai se frustrar. Seja homem, seja mulher, seja... não dizer que não é nem homem nem mulher, não importa. Não importa. Mas tem uma coisa dentro dela que quer muito possuir alguém completamente e se entregar completamente para alguém. E isso não vai ser satisfeito no mundo material com outra alma. Pode ter algum grau de satisfação que não é tão intenso, mas a gente quer mais. Então a gente tem que tolerar, agradecer que a gente, de certa forma, está sendo satisfeito naquele nível, que a gente já estava bom naquele nível. Então tá bom, tudo bem. Mas nós fomos feitos com a necessidade do infinito. Isso é intrínseco. Então, se a gente não estudar isso, não compreender isso, em algum momento nós vamos nos sentir frustrados com outra coisa que não isso. E essa frustração desanima com a vida. Então, se a gente se sentir frustrado com alguma coisa, mas a gente sabe que aquilo ali realmente ainda não era o que tinha que acontecer, tudo bem, você fica esperando o final. Você fica frustrado com aquilo, mas tudo bem, você tolera porque aquilo ali faz parte da história até chegar no final. E aí tudo bem, a gente segue em frente. Então a gente vai ver muitas transformações ainda, Guilherme, se prepara. Mas a ideia que permanece é essa, que nós vamos precisar cultivar o nosso anseio verdadeiro e a satisfação da alma. Senão, a gente pode vir a transformação que for, não vai ser satisfatória. A minha filha aqui, ela tem 15 anos, né? E ela vem me falar bastante da questão de gênero, né? E a questão trans, que tá tão, né? E conversando bastante comigo assim. E aí eu gosto de escutar, porque vai me facilitando a linguagem, né? Como é que tá se expondo o tema, né? Mas no fundo, eu falo, tá, Vishnu, mas a satisfação da alma, onde é que a galera tá falando disso? Ah, não estou falando disso. Então, tudo bem que fale, vai mudar o jeito de falar, o jeito de encarar, mas continua o velho problema. As pessoas continuam frustradas. Elas não conseguem satisfação, por mais que elas mudem de linguagem, por mais que elas tentem ver o mundo diferente. Não traz satisfação. A satisfação só vai vir com o cultivo das necessidades da alma. Ah, mas como é que eu faço com o meu jeito agora que eu sou homoafetivo? Curte, curte com Krishna. Ah, mas como? Com Krishna, assim, o que você quer dizer com Krishna? Começa cantando japa, começa assistindo a aula do Bhagavatam, aí você já está curtindo com Krishna. Entende? Essas coisas assim simples de fazer. Como o meu mestre diz, dorme cedo e acorda cedo para daí assistir a aula do Bhagavatam. Pô. E aí você vai ver que a vida vai ficar mais curtida. Tá, mas daí eu posso namorar? Pode, velho. Claro que pode. Faz a prática para trazer satisfação para a alma. E aí, quando tua alma for ficando cada vez mais satisfeita, a tua vida vai ficar mais incrível, com mais significado. E aí você começa a perceber como se relacionar com as pessoas para justamente não ferir as pessoas, cuidar das pessoas, cuidar de si mesmo, cuidar, né? E aí cada vez mais consciente de que tudo pertence ao Senhor Supremo. Todo mundo
tem essa relação com o Senhor Supremo. Que lindo se todo mundo aprendesse a se relacionar com o Senhor Supremo. E também fosse satisfeito na alma, não fosse frustrado, não estivesse sofrendo. Que lindo. Mas, de repente, as pessoas não querem isso. Então a gente tem que ter paciência, tolerância com elas, a criar formas de ajudar elas a terem consciência disso também, se elas quiserem, né? Mas pelo menos dar condições. Então, e assim vamos, assim vamos. Vocês gostariam de falar, meninas? O Guilherme falou para as meninas falarem, eu falei um monte. Seguimos a leitura, então. Pode ser ou vocês querem falar alguma coisa? Fica à vontade, hein? Olha, eu vou ler Silasera Maharaj, tá? É porque o Bhagavatam vai continuar ali, a gente vai continuar também, mas eu queria ler um pouquinho de Silasera Maharaj, tá? Por causa do horário. Nossa, gente, rasgou uma folha aqui, não acredito. Não tinha visto isso? Uau, tá. Vamos lá. Né? Lembra daqui, nós falamos do microscópio, nós podemos ver uma coisa. Aqui, vou ler aqui, tá? Nós estamos lendo o Docilar, capítulo 2, intitulado A Necessidade Primordial. Se você amarar aqui, Jai. Uma prova positiva virá diante de nós quando sintamos seguramente. Agora, olho e escuto essas coisas e essa experiência é totalmente mais real que o mundo ao redor de mim. O mundo é vago, mas o que agora vejo e escuto é mais real que isso. Uma transação direta é possível com a alma, com Deus e com a terra de Deus. Onde hoje em dia estamos vivendo é o plano das transações indiretas. Primeiro, o olho, o ouvido, etc. recolhem a experiência. Logo, esta vai à mente antes de que nós tenhamos a experiência deste mundo. Mas no caso da alma, podemos sentir tudo diretamente nós mesmos, sem a ajuda de nenhum instrumento. Através de um microscópio, podemos ver uma coisa e através do simples olho, vemos outra coisa. Há uma diferença. Através do olho, do ouvido, etc., temos alguma experiência deste mundo. Mas no concernente à alma, se podemos apartar-nos do progresso no lado negativo, seremos capazes de sentir, essa é a natureza da alma. Sentiremos diretamente a quem somos sem a ajuda de nenhum instrumento. A alma pode olhar-se a si mesma, pode enfocar-se e através da introspecção realizará sua natureza mesma. Sem a ajuda de nenhum outro instrumento, perceberá todas as concepções possíveis de si mesma diretamente. Ela entenderá sua própria terra, ela obterá a concepção de um tipo de solo mais elevado. Nesse lado positivo, ela descobrirá, eu não morrerei. O plano material é o plano pervertido e do conceito errôneo, mas no plano superior não existe a falsidade. Uma vez que sejamos admitidos ali, nossa concepção, ainda que possa ser parcial, será clara e certa. Qualquer pessoa que entenda essa experiência ficará convencida e determinada a seguir adiante. Sócrates pôde sentir que a alma é imortal. Tão intenso era seu sentimento que ele não deu nenhum valor à sua própria vida nesse mundo terrenal. Ele desdenhosamente se desconectou deste mundo devido a que, com grande convicção, sabia que a alma era imortal. Cristo estava também tão convencido de seu Senhor que não lhe importou a felicidade e os prazeres deste mundo. Ele os desprezou totalmente. Existem muitas coisas invisíveis para o olho físico que são visíveis para o olho do conhecimento. Devemos admitir que o olho do conhecimento pode ver muitas coisas que o olho físico não pode ver. Similarmente, existe uma visão profunda
por meio da qual podemos ver as coisas de uma forma diferente, mais esperançadora. Vem e olha. Um olho não pode ver quando está coberto por uma catarata, mas quando a catarata é removida, o olho pode ver. A ignorância é como uma catarata em nossos olhos que nos causa cegueira. Nossa visão é só superficial, mas uma visão mais profunda observará muitas coisas. Este olho, apoiado pelo olho do conhecimento, pode ver muitíssimas coisas, cada vez mais profundas. Nossa visão aparente não tem valor. O valor real está presente no vidente que observará com uma visão profunda. E todos não são iguais. Estão o ilustrado, o erudito, o sábio imutável. Há uma gradação e, de acordo com a sua capacidade, o vidente poderá observar. É fácil notar que no presente somos membros desse mundo mortal. Mas com o que estamos conectados? Com o nosso corpo? Esse é o membro. Se vamos por cima do corpo, podemos ir à mente, logo à inteligência e depois à alma. Encontraremos que o plano onde vivem as almas é eterno e que a alma em si mesma é também eterna. Dali iremos atrás da busca da super-alma, a origem de todos os nossos pensamentos. A super-alma está conectada ao Sol, o qual é a origem de todos os raios de luz. Uma vez que encontremos um raio de luz, poderemos aproximar-nos ao Sol de onde todos os raios emanam. Similarmente, desde a concepção de nosso próprio ser, conhecendo que nós mesmos somos partículas de consciência, poderemos buscar um plano de superconsciência, superconhecimento e superexistência. Dessa forma, progrediremos até a causa última, a fonte de tudo. Mas não podemos ir conforme o nosso próprio capricho e arbítrio. Alguma classe de ajuda proveniente desse plano é indispensavelmente necessária. Tal ajuda vem na forma do Guru, e dos Vaishnavas e outros agentes dessa terra. Com sua ajuda, faremos um progresso sincero para a meta. Gente, vocês têm algum comentário, alguma dúvida? Aquilo que nós falamos antes com o Guilherme, o comentário do Guilherme, algo aqui agora que chamou a atenção, que vocês gostariam de colocar, conversar, expor de vocês mesmos. Isso é muito importante para todos nós. Agora eu fiquei com uma dúvida sobre o texto que você leu agora, que é muito importante a gente ouvir a alma, né? E ela é que nos guia nesse mundo, enfim. Esse exercício de ouvir a alma é individual ou o guru tem um papel nisso? O guru ele conversa com a tua alma e traduz isso, ou o guru o papel dele é te ajudar com o conhecimento apenas das escrituras? Esse contato com a alma é de cada um, ou o guru tem um papel nisso? É assim, Adriana, você pega um exemplo médico. O médico, quando você vai no médico e você fala que tem alguns sintomas, o médico, ele está te olhando, não só a tua aparência e escutando o que você está falando, ele está te olhando por dentro, quando você está conversando com ele. Porque faz parte do cabedal de conhecimentos dele, te conhecer mais do que você mesmo para te ajudar a se curar daquela enfermidade. E fazer se sentir bem para continuar vivendo. Esse é o papel do médico. Ele tem que olhar mais do que nós mesmos, nos olhar por dentro. Então o guru é alguém que tenha esse conhecimento interno nosso, de quem nós somos, maior do que nós mesmos. Então quando a gente encontra alguém que nos ajude nisso, esse é nosso guru. É como se fosse um médico. Se um médico me ajuda a me conhecer melhor e me sentir mais satisfeito com a minha vida, mais saudável, esse é meu médico. Se não me ajuda, eu tenho que trocar de médico. Acho que esse é o ponto da minha questão. Obrigada. O médico, ele te vê por dentro porque ele pede exames, né? E os equipamentos fazem exames. Como é que o guru te vê por dentro?
Então, vai começar por um conhecimento dele, né? Por exemplo, o guru, o médico, mesmo que tenha um paciente que não sabe muito bem o que tem, o médico ele vai olhar, observar e como você falou, ele vai contar com alguns estímulos, que no caso a gente vai falar que são esses exames, para perceber se esse comportamento, esses sintomas de como está o corpo da pessoa, ela está saudável, ou ela vai indicar um nível de doença que está incomodando, que ela foi buscar um médico. Então, o guru, ele vai também fazer alguns exames. Se a pessoa ainda não sabe falar sobre si mesma, ele vai precisar observar e vai precisar examinar ela. Aí vai ter a convivência, vão ter vários sintomas. A forma mais fácil que se fala no Bhagavad Gita é a pessoa se aproximar e se perguntar submissamente o que ela quer conhecer. É a pessoa que coloca a sua necessidade para o guru. Esse é o jeito mais fácil. Se uma pessoa chegar para um guru e falar assim, olha, eu vim aqui porque eu preciso de guru. Aí o guru vai falar assim, tá bom, o que você precisa de mim? Ah, eu não sei ainda. Então fica aí. Fica aí. E daí vai ficando aí, o guru vai ficar observando e vai falar, eu acho que eu já estou entendendo mais ou menos o que você precisa, de tanto observar. Mas é difícil para o próprio guru. É igual um médico. Você vai no médico, por que você veio? Ah, não sei. Não, mas o que você tem? Ah, não sei. Não, peraí. Não, eu estou aqui porque eu tenho uma dor de cabeça. Ah, você tem uma dor de cabeça? Ah, tá. O que você comeu? Como é que é teu dia a dia? Como é que é o teu comportamento? Tá, aí vai perguntando. Ah, tá, dessa pergunta, vamos fazer um exame também? Então, o guru, ele vai falar, no meu guru, por exemplo, ele falou assim, eu tô precisando de ajuda, Gurudeva, eu quero levar uma vida espiritual porque eu tô frustrado com o mundo material e eu ouvi essa perspectiva de conhecer a Deus como Krishna, gostei, achei legal, e só que é difícil, eu não acho fácil não, né, conhecer esse Deus assim, Krishna dessa forma. Como é que eu faço? Você leva 4 princípios, você não vai ser fácil levar os 4 princípios. Então é como se fosse um exame, um teste. Você vai controlar seus sentidos e a sua mente para levar 4 princípios regulativos de vida, e que são as questões negativas do processo, né? Mas fazem parte. É como se fosse um jejum, que faz parte de um exame. E você vai cantar japa. Todo dia você vai cantar 16 voltas de japa. Com isso aí, eu garanto que vai começar a sair coisas de você que você vai identificar. E você vai começar a identificar quais são seus problemas de forma mais clara e você vai poder me dizer. Esse, de certa forma, é o exame que o guru me deu para fazer. Eu que faço isso. E aí eu entrego para ele numa conversa e falo assim, olha, nossa, eu estou sentindo muita raiva, não sei como lidar com essa raiva, como é que eu faço? Aí quando eu chego para isso com ele, é porque meu nível de observação, meu nível de exame, de critério, está crescendo justamente porque eu estou levando princípios regulativos que me ajudam a ficar numa postura mais de observação de mim mesmo em relação ao mundo, porque eu tenho alguns parâmetros, que são os exames. Os exames te dão referências. Então eu tenho as referências dos princípios regulativos para mim. E eu tenho a parte positiva, que é o santo nome, que vai remexendo por dentro para justamente tirar de dentro aquilo que eu também não conhecia. Porque as regras que eu sigo, elas me dão parâmetros externos. Então eu me reconheço em relação ao que está externo, ótimo. Mas o santo nome, ele vai trabalhando internamente e vai tirando internamente, e eu vou reconhecendo, opa, isso aqui não sou eu, essa raiva não sou eu, e eu tenho que aprender a lidar com ela. Aí eu posso chegar para o meu guru e falar assim, eu estou querendo tratar especificamente agora do meu lance de raiva, eu estou querendo tratar especificamente do meu lance de luxúria, eu estou querendo tratar especificamente do meu lance de independência,
eu quero tratar do meu lance de orgulho. Aí esse médico da alma, ele vai conversar sobre esse caso específico, particular, daquele paciente, porque numa aula, num estudo do Bhagavatam, estamos falando genericamente, mas existem conversas com o Guru que são muito particulares. E aí, quando eu vou falar assim, olha, eu tô com essa questão aqui, que eu repetidamente eu sofro do orgulho, tal, eu faço as pessoas que estão pela arrogância, eu chego e é difícil para mim lidar, eu posso, por mais que eu ouça que é importante praticar humildade e tal, tem conhecimento para isso, para mim é difícil superar essa questão da arrogância. Como é que eu lido com isso? Como é que eu faço no dia a dia? E aí o Guru, ele vai chegar e falar, olha, eu vou te dar uma prática, um jeito de pensar, e você trabalha com isso. Aí ele vai dar um remedinho. A pessoa vai ficar todo dia meditando naquilo que o Guru orientou, instruiu, todos os dias. E para levar adiante a missão do Guru, né? A instrução do Guru. Porque o que o Guru está querendo fazer é ajudar as almas a se libertar, dar conhecimento espiritual. Né, ele é um agente que está nos conectando com Krishna. Então essa é a função dele. Ajudou, Adriana? Ficou alguma dúvida? Eu fiquei com a dúvida ainda dessa conversa com a alma. Porque o Guru, então, ele vai observar o comportamento. E em que momento a alma está falando alguma coisa? É uma conversa interna com o indivíduo na cabeça dele? Ou alguma coisa que ele fala, o Guru detecta que é a conversa da alma? Eu queria entender melhor isso. A alma é você mesmo, a alma sou eu. A alma é a Neida, a alma é o Guilherme, cada um de nós é uma alma. Esses somos nós. Nós estamos utilizando uma mente, um corpo para falar agora, para escutar, mas quem escuta, quem está participando, quem está colocando atenção agora é a alma. Essa é a alma. E o Guru, ele vai nos ajudar a cada vez mais ser a gente mesmo, não usar esses métodos indiretos, em que a gente acha que a gente é o método indireto. Isso que eu acho que eu sou minha voz? Não, tá errado, você não é essa voz. Você acha que eu sou esse corpo? Não, você não é esse corpo. Ah, eu acho que eu sou minha mente? Não, você não é essa mente. Ah, eu acho que eu sou intelecto? Não, você não é esse intelecto. Quem eu sou? Eu sou alma. Então o Guru vai cada vez mais ajudar a gente a ver o mundo de forma direta, com quem a gente realmente é. Guru, você poderia, por favor, ler de novo, então, a parte que ele fala de ouvir a alma? Eu acho que eu interpretei errado. Uhum. Podemos deixar para outro dia também. Eu não estou exatamente encontrando aqui essa palavra alma. No texto. Você sabe qual foi a parte que te chamou a atenção? Eu compartilhei aí, que você leu, você disse que leu. Vou passar a bola para você. Eu ouvi que a gente precisa ouvir a alma para ter certeza do conhecimento e assim, do caminho, né? Do caminho a seguir. Então, eu fiquei curiosa, assim, queria
ouvir essa alma falar, que conversa é essa, né? Então, é a satisfação da alma, né? A satisfação da alma, não a satisfação dos sentidos. E o texto, ele circula do tema, o tema desse verso que nós lemos hoje, circula ao redor de que se a gente tentar restringir os sentidos com yoga, a gente vai conseguir um nível de restrição do desejo, da luxúria, que causa ansiedade. Mas que os sentidos, eles vão continuar ali esperando uma oportunidade para se libertarem e pegar o que eles querem. Então, por isso, esse método de restrição, ele não é efetivo. O que é efetivo, segundo o argumento de Srila Prabhupada aqui, e o que Narada Muni também colocou no verso que a gente leu, é a prática de Bhakti Yoga. Porque ela dá a satisfação da alma. Ela dá uma satisfação transcendental. Então, aí ele recomenda esse método porque aí depois a gente complementa com a leitura que a gente viu de Srila Maharaj, que praticamente fala a mesma coisa. Quando você encontra a satisfação para a alma, você encontra a satisfação direta e não através de um método indireto, indiretamente nas coisas. Então, isso você não precisa eliminar, então, ou restringir as coisas, porque você diretamente já sabe o que te dá satisfação. Obrigada, Guru. Compreendeu a ideia do verso, Adriana? Acredito que sim. Obrigada, Guru. De nada. Às vezes eu vejo assim que há uma dificuldade, Adriana, em conceitos. A alma, ela é traduzida, vem do sânscrito, diva, ou atma, alma. É a partícula de vida. Todo ser vivo é uma atma, uma diva, particular, não tem igual. Cada ser vivo. Nós, na experiência de vida, por exemplo, nossos encarnados aqui, nós temos diferentes corpos. Um corpo sutil, que é feito de mente, inteligência, ego, um corpo grosseiro. E dependendo do nível em que a gente se identifica, a gente poderia dizer que a gente tem diferentes tipos de eus. Um eu superior, mais sutil, um eu mais grosseiro no corpo. Mas o eu verdadeiro é a alma que ocupa o corpo. Nós podemos ouvir muitas vozes no nosso corpo. Nós temos 11 trilhões de bactérias. Todas elas são almas também. Todas elas têm uma mente também. Todas elas podem conversar em algum nível conosco. E nós podemos ouvir a voz delas. Nós podemos ouvir a voz de uma lombriga, que é muito proeminente no nosso intestino e que nos convida a comer doces. Nós podemos ouvir a voz de um fantasma que está junto com a nossa mente, se comunicando, um espírito se comunicando com o nosso campo sutil. Mas ele é outra alma. A lombriga no meu intestino é outra alma. Agora, eu, como alma, eu tenho que me situar bem, porque se eu escuto todas essas vozes e não sei quem eu sou, eu acho que a voz sou eu também. Eu escuto a voz da lombriga e acho que é a minha voz que está me pedindo doce. E não sou eu. O doce vai me prejudicar. A luxúria me convida a me prejudicar constantemente em função dos desejos dela. E ela pode usar agentes como uma lombriga, uma bactéria, um espírito, um encosto. A luxúria pode usar muitos agentes. E confundir essas vozes como sendo uma voz minha. A minha voz mesmo não é essa voz que fala com voz masculina agora. É a voz da minha alma. Eu tenho que reconhecer essa voz diretamente. E esse processo do Bhakti Yoga é para construir essa identificação com a alma de forma pura, sem processos artificiais de restrição. Eu poderia até conter artificialmente para encontrar com minha alma. Também é válido, mas é difícil. É difícil porque vai ficar precisando se conter demais. Em Bhakti, você vai
colocando esses sentidos, esses corpos no serviço ao Senhor Supremo. Então eu suponho que eu sou alma, eu suponho que tem uma alma suprema, e eu estou usando os meios que existem entre nós, que é esse meio material, para nos relacionar. Então, a teoria é que rapidinho vai começar a rolar uma transação e vão começar a haver indícios de quem eu sou e de quem é ele e de quem é o meio que eu utilizo. Então vai ficando cada vez mais claro a forma, o que está rolando, pelo método direto. Eu me relaciono transcendentalmente com alguém transcendental e uso um meio que não é transcendental. Então eu reconheço o meio, reconheço o outro lado, reconheço a mim mesmo. Goura, essa seria a dança, assim? Tem esse meio dentro da dança ou o meio é excluído na dança? Então, quando a alma está dançando com Deus, não tem mais meio, aí ele tá agarradinho ali. A ideia justamente é essa, assim, chegar junto. Mas no início é preciso se conhecer primeiro, né? Não vai chegar junto assim de uma vez, né? Nem ele quer isso. Como assim? Já vai chegando junto assim. Tem um meio, né? E aí esse reconhecimento de quem somos, né? Eu preciso me reconhecer. Imagina se eu nem me reconheço. Eu acho que eu sou Napoleão, quero dominar o mundo. Que pessoa que vai me amar, eu sendo um louco completo, que nem me reconheço direito. Nem me embelezo, nem me apronto eu mesmo. Fico aí achando que eu sou outra pessoa. Não dá, né? Fala, primeiro se trata aí, se cura. Não fica aí doente do jeito que tá, assim, malucão. Aí depois vem me amar. Então é esse o processo primeiro. Eu escrevi aqui, né? O mundo é vago e uma transição diária com a alma é possível. Então a gente pensar assim, só que esse alimento diário que a gente consegue fazer com a alma, todos os dias, vai ampliando a nossa consciência aos pouquinhos. Isso é confortador. Sim. Verdade, Neiva. Verdade é mesmo, é verdade. E já notou, Neida, que vai dando a impressão assim que os dias vão passando, tem dias que são incríveis, excelentes, dias que são terríveis e vão passando como se fossem sonhos. Um dia você teve um sonho bom, outro dia você teve um sonho ruim, mas parece que alguma coisa é muito importante de você perceber e ver, e é você mesmo, é você que está ali. Mas aí só você sozinha nesse mundão, parece que não tem graça. Então daí você reconhecer que tem Deus ali, se relacionando com você todo dia também. Todo dia. Está ali com você presente e está te curtindo, e você pode curtir ele também. Parece que isso vai ficando cada vez mais real. E o resto é um sonho. Eu lembro de um amigo, né, o Cris que teve na palestra, né, com a gente lá dia. Ele falou assim, tá, Goura, mas e daí? Você não vai ficar um alienado pensando desse jeito? Que tipo de prática é essa que vai te dando essa sensação de sonho? Você vai ficar um alienado. E daí daqui a pouco você não está mais ligando para as coisas e daí aí a gente estava conversando um pouco antes, né, sobre o nosso lado profissional, né? Ele me contava assim no meio do trabalho dele, como é que é essa guerra de vaidades e tal, né? E às vezes briga por posições e tal. E aí eu falei, nessa hora que a gente estava conversando, eu falei assim, cara, mas pensa bem, você pensar que isso é um sonho e que é uma canseira, você brigar por uma posição ali, não é pertinente, cara. É tipo assim, entrar em ansiedade por uns lances tão pequeno assim, e aí você... Agora eu acho que o lance assim, que é fundamental, que às vezes os praticantes, eles entram numas assim, que isso atrapalha muito nas suas práticas.
que é negligenciar os seus dharma, os seus deveres. A gente tem que cumprir bem os deveres. Senão o próprio processo, o próprio Krishna vem nos dar maços. Fala, Arjuna, como é que pode um cara inteligente desse falar umas besteiras dessa? Parece que o próprio Senhor Supremo vem e fala pra gente assim, como é que você pode ser preguiçoso tendo tanta coisa massa para fazer? E vai lá e faz, dá o seu melhor, sabe assim? Então a gente não pode ficar negligente com os nossos deveres, com a nossa vida. Não pode ficar negligente. Mas a gente vai meio que não ligando para os resultados. A gente vai vivendo, mas não vai ligando mais para controlar tanto, para ser dono, para se achar alguém nesse mundo. Isso vai ficando meio de lado, como se fosse um sonho mesmo. E eu tô refletindo sobre o que eu refleti no início. Sempre que a gente querer escrutinar o mundo material, a gente vai encontrar tensão, dualidade, desavença, né? É muito fácil de encontrar. Tem outras coisas também, mas isso aí é fácil de encontrar hoje em dia. Kali Yuga, então. E aí, fico pensando, né, que o seu colega falou, né, pô, mas você não vai ficar alienado, né? Que alienado é como se fosse uma pessoa meio boboca, né? Mas você vai ficar realmente alheio. Você vai ficar alheio a essas dualidades, né? E isso é positivo, não significa que você é um ignorante. Você está alheio, mas está muito mais consciente e perceptivo disso do que quem está envolvido, né? Então, de uma certa forma, você tem até muito mais clareza, né? Então, assim, quando eu olho para esse agito aqui no centro, essa sensação que me dá, sabe? Assim, pô, galera, dava para ser diferente, né? Ia ser muito mais divertido, né? E, Guilherme, eu acho assim, ó, que independente de ser homem ou mulher, até hoje em dia os jovens estão dizendo, muitos que eles gostam de pessoas. Pessoas não estão nem se identificando às vezes se é homem ou se é mulher. E eles estão procurando tanto a luxúria, tanto a satisfação, que como o Gora falou, assim, a gente fica vendo isso, e eles têm tudo na mão, eles estão procurando tudo, eles podem tudo, mas enquanto eles não conseguirem satisfazer essa alma deles, vai ser difícil encontrar alguma satisfação, daí vem muita frustração, e isso é complicado mesmo. Gente, lembre-se sempre, Adriana, lembre-se sempre, quem é o dono desse corpo somos nós. Nós temos 11 trilhões de almas nas bactérias conosco, nós temos nossos encostos, nós temos lombrigas, nós temos vários seres que estão aí, mosquitinhos que passam perto, mas nesse corpo quem manda é a gente. Esse corpo foi dado para a gente. Então a alma tem um nível de controle. E nesse corpo humano, a alma, nossa alma individual, que de certa forma se identificou com esse corpo e tal, é o responsável por esse corpo. Então é o nosso Dharma cuidar dele, é nosso Dharma administrar ele para que ele nos ajude a conseguir aquilo que a nossa alma quer. Aqui as escrituras estão dizendo que a nossa alma precisa de Deus, precisa amar a Deus, precisa experimentar essa relação amorosa com Deus. As outras bactérias, as outras vozes que falam um monte de coisa, talvez digam que precisa de um doce, precisa de outras coisas. E é a situação que eles estão. Mas nós precisamos ajudar nós mesmos. E se a gente aceita que isso é benéfico para nós, provavelmente vai ser benéfico para esses 11 trilhões de outras almas que nos acompanham. Então a gente precisa um pouco aceitar essa voz desses médicos dizendo, olha, então
toma a prachada, canta o santo nome, escuta a aula do Bhagavatam. E aí você vai começar a cada vez nutrir mais esse ser, satisfazer mais esse ser. E aí, essas outras almas, essas outras vozes que também estão conosco, elas também vão ser beneficiadas. Isso no nosso corpo. Mas não é só para a gente pode pensar, não é só nesse corpo que pode ser beneficiado. Não, tem deuses que estão nos observando, estão nos olhando, nos cuidando. Na medida que nós progredimos em nossa consciência, eles também podem ser beneficiados. Tem antepassados que contribuíram para o nosso karma. Nós temos pais que nos deram corpos. Se nós logramos um benefício para nós incrível, a transcendência, e para o meio ambiente, esses nossos antepassados também vão estar conectados com esse benefício. Então, o corpo humano que dá esse nível de escolha, de domínio sobre si mesmo e sobre o meio ambiente, pelo menos um domínio aparente, né, sobre o meio ambiente, ele é a ferramenta perfeita para alcançar a transcendência, porque ele parece que dá um nível de livre-arbítrio muito grande. Então, a gente precisa utilizar assim, de forma desesperada, né? Como se a Prabhupada, de certa forma, ele está chamando desesperadamente. Vocês, seres humanos, necessitam buscar a transcendência. Precisa encontrar esse lugar da verdadeira satisfação da sua alma. Esse é um chamado dos sadhus, é um chamado desesperado. Oi! E aí? Que bom vê-lo. Ô Sati, vem aqui dar um oi aqui esse é o João, né? Ó, João. Chegou os meus amigos. Oi. Oi, João. Oi, João. Nós estávamos falando das almas, João. Você é uma alma. Você sabia que você é uma alma? Oi. Eu sei que eu sou uma alma. A Sati também é uma alma. Fala. Somos todos diferentes. Eu já sei que eu sou uma alma. Então não importa se eu vou morrer ou não. A Sati diz que já é uma alma que não importa se ela vai morrer ou vai viver. Nós somos imortais. Então vamos aproveitar esse corpo humano, porque é uma oportunidade muito grande. Hare Krishna. Conversamos mais depois? Hare Krishna, maravilha. Hare Krishna, bom dia. Gratidão. Hare Krishna, bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigada, pessoal. Até breve. Obrigada, Rubem. Até amanhã. Até amanhã. Obrigada, tchau. Obrigada.